Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Calma. Esse podcast que é um bate-papo sobre vida, carreira, felicidade e ansiedades. Eu sou Henrique de Moraes, um dos fundadores da agência UI, e vocês podem saber mais sobre a gente em ui.digital, ou seja, wee.digital. Antes de falar sobre a ilustríssima convidada de hoje, eu queria pedir 2 favores rápidos para você. Primeiro receber feedback é muito importante. E eu quero saber se você está ou não curtindo as entrevistas. Então, se tiver um minutinho, depois de ouvir o podcast, vai lá nas redes sociais e me manda uma mensagem dizendo o que você achou, tá? Eu quero ouvir a sua opinião, o que você gostou, o que você não gostou, até para poder melhorar essas entrevistas e gerar cada vez mais valor para você que está aí ouvindo. Então, se puder, me procura lá, Henrique de Moraes, e deixa seu feedback, tá? Os links para as minhas redes sociais estão na descrição desse episódio e também é fácil de me achar. Eu sou um careca barbudo. E o segundo favor quando estiver ouvindo, tira um print da tela, posta nas redes sociais e me marca. Vai significar muito para mim saber que você está ouvindo e vai me dar um gás para continuar produzindo mais conteúdo, tá? Então, agora vamos à convidada. Helena Galante. Helena é criadora do podcast Jornada da Calma, ou seja, vocês vão ter dobradinha de calma hoje aqui. Ela é editora das revistas Veja São Paulo e Veja Comer e Beber, além de colunista na rádio CBN São Paulo. No bate-papo, a gente falou sobre sua carreira como crítica gastronômica, que por sinal, eu aviso que bate uma ligeira inveja de quem tem essa profissão. E vale avisar também que eu quis matar toda a minha curiosidade ao redor do assunto, então a gente passou bastante tempo falando sobre esse período da vida dela. Depois, a gente passou pela sua transição, começando com a coluna A Tal Felicidade, que acabou culminando no podcast Jornada da Calma, que é um super sucesso e eu, inclusive, recomendo para todo mundo. O bate-papo foi uma delícia e só de ouvir a voz da Helena dá para perceber que ela está no lugar certo. A gente fica mais tranquilo só de ouvir ela falar. Bom, eu espero que vocês curtam a entrevista tanto quanto eu e vamos ao episódio. Olá, Helena, seja muito, muito bem-vinda a esse Inception de calma que está rolando aqui. Eu tô muito feliz de você ter topado participar e tô mega empolgado para a gente já começar esse bate-papo. Fiquei muito feliz, Henrique. Jornada da Calma e calma com exclamação, como a gente não tinha se encontrado antes, não? Temos que fazer esse Inception logo. É verdade. Engraçado que quando eu comecei o podcast, não tem muito tempo, tem acho que um mês e meio por aí, eu comecei a procurar, né? Quando eu veio essa ideia de calma, eu comecei a procurar e eu não encontrei o seu podcast. Isso que é muito louco, né? Gente, Eu gravíssimo. esbarrei, pois é, eu esbarrei muito em um que era alguma coisa como calma, gente chata, peraí, gente chata, sei lá, um negócio assim. Deixa eu Outra ver o nome pegada. aqui. Exatamente, era outra proposta. Mas Entendi. foi bom depois eu ter descoberto o seu, porque, cara, eu tô ouvindo aqui, tô tentando maratonar, né, no meio dessa loucura toda. E, cara, tem tirado muito insight. Inclusive o último, que foi do rapaz que falava sobre felicidade. Como é que é o nome dele? Sim, sim, o Luiz Gaziri, que ele Isso, fala de Luiz. ciência da felicidade, tem o livro de ciência da felicidade e falou de motivação. Eu achei muito necessário para mim também, para o momento que a gente está vivendo. Eu vi, que legal que você está ouvindo, legal. Não, é bom. E é engraçado que você falou, né? Até me distrair aqui, me sair um pouco do que eu ia falar, mas que a gente faz o podcast muito também para conseguir esse autoconhecimento, né? Para a gente aprender com as pessoas. A gente é o primeiro que escuta, né, quem tá falando é o primeiro que se escuta depois. E autoconhecimento, acho que eu tinha isso quando surgiu a Jornada da Calma, que a gente precisa de mais disso, tá faltando. Então, acho que ir começando com calma ajuda. Eu acho sempre que quando a gente fica um pouco mais tranquilo, a gente aprende mais, escuta mais, mas certamente é um processo que começa pelo próprio podcaster, né. Não sei o que você acha disso, Henrique, você tá mais calmo depois desse 1 mês e meio? Olha, eu não sei se acho que vai oscilando, né. Justo. Alguns momentos a gente fica mais nervoso, porque, assim, vai vendo que a gente criou mais um compromisso para nossa vida. E um grande compromisso, né. Exatamente. Mas, assim, quando eu ouço algumas entrevistas, né, e eu ouço algumas mais de uma vez, e eu vejo
assim, a riqueza da conversa que eu tive, às vezes, com uma pessoa que eu admiro, e eu trago muito pessoas que eu curto, que eu admiro de alguma forma, é, eu fico, cara, isso não tem preço, sabe? Se não fosse pelo podcast, eu não tivesse a oportunidade, sabe, de conversar com essa pessoa. Sim, é muito bom. Quando eu estava conversando com a Marcela Ceribelli, ela falou: "E a gente ainda pode chamar isso de trabalho, isso é muito privilégio". Falou: "Tem razão, é realmente um privilégio". É verdade. Tem uma pergunta aqui que eu tinha colocado separado, que ia ser mais para frente, mas eu vou até já vou inverter a ordem das coisas aqui. Boa. Eu queria saber, assim, quando você é, resolveu, né, fazer o podcast, que você começou o projeto, eu ouvi a história, mas uma coisa que eu não consegui tirar de quando você contava, assim, como é que foi o processo, né, com seu chefe, que ele aceitou bem rápido, né, na verdade, inclusive. É, depois você pode até falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria entender, assim, o que te motivou. Eu sei que você estava num processo, né, ali de autoconhecimento, mas foi mais assim por curiosidade de tentar entender um pouco mais como ter calma ou até é, se encontrar um pouco mais nesse processo de autoconhecimento, ou foi mais para você divulgar o que você estava aprendendo, sabe, de as pessoas com quem você estava aprendendo isso? Vamos lá, vamos lá. É que eu acho que, as coisas foram meio misturadas, como elas sempre acho que surgem na vida, né. É bonito quando a gente volta pra contar a história, a gente dá uma ordem para as coisas, mas na Uhum. verdade elas acontecem bem misturadas, né. O primeiro Enfim, a primeira mudança profissional que rolou na minha carreira, quando eu comecei a falar de assuntos que tinham mais a ver com autoconhecimento, veio com a coluna Tal Felicidade, da Vejinha. Uhum. Então eu comecei entrevistando pessoas sobre felicidade, conversando com elas, algumas pessoas escreviam artigos, outras pessoas eu entrevistava e depois transformava essa conversa em artigo. E eu comecei a ver que toda a busca que eu já tinha de autoconhecimento, tinham muitas outras fontes muito legais e que as pessoas não estavam sabendo disso. Quando veio a ideia do podcast, e era curioso porque eu não era nem ouvinte de podcast, assim, eu não era exatamente uma fã de podcast, mas eu já tinha ouvido falar e estava num momento no ano passado, agora o Jornada da Calma vai fazer 1 ano. Estava no boom do podcast, né, 2019, depois de muitos anos que ficou se discutindo qual era o ano do podcast, eu acho que todo mundo concordou que 2019 era o ano do podcast aqui no Brasil, porque, enfim, Globo lançou podcast, número de procura pelo termo podcast no Google disparou, enfim. Uhum. Quando a gente estava no meio dessa discussão, eu estava pensando num projeto maior que tinha a ver com felicidade, e eu sugeri que a gente tinha que fazer mais alguma coisa que não podia ser só sobre felicidade. Felicidade, talvez, às vezes, as pessoas também entendem como uma ditadura da felicidade, né, uma obrigação de que você tem que ser feliz o tempo inteiro. Eu não queria dar esse tom. Eu pensei: "Ah, o que que a gente poderia fazer que tem que tem cara de felicidade, mas tem uma cara mais próxima, assim, que todo mundo precisa". E aí veio esse nome, foi uma inspiração, de Jornada da Calma, e eu sugeri e demorou um tempo para ele sair do papel ainda, até ter essa mensagem que eu conto em entrevistas que eu mandei para o meu chefe, porque eu tinha sugerido, enfim, uma empresa grande, demoram muitas etapas ali para as coisas serem aprovadas, acontecerem. Já tinham passado 2 meses, aí eu falei: "Ah, quer saber? E se eu só tirar do papel e depois a gente vê como as coisas funcionam?". E mandei uma mensagem para o meu chefe falando: "Posso? Eh, Uhum. posso tirar do papel? Posso fazer?". Ele: "Claro, querida". Eu falei: "Olha aqui, tá vendo, a dificuldade estava mais na minha cabeça do que de fato no nas coisas". Só que junto com isso, o que estava acontecendo era é que é curiosíssimo falar que era um grande momento de crise, porque hoje, 2020, a gente está vivendo um momento de crise e a gente fica reavaliando todas as crises anteriores que a gente já teve, né, mas enfim. Foi um momento muito delicado, era um momento, que a empresa estava passando por muitas reestruturações e cortes e, processos muito complicados, tinha questões familiares complicadas acontecendo também, tudo que eu achava que era muito firme estava bem bambo, assim, sabe. Eu falei: "E agora, o que que vai acontecer?". E eu via que estava todo mundo mais ou menos nesse momento, eu acho que foi quando eu senti que autoconhecimento não era uma firula, assim, sabe, uma coisa que você pode procurar e, que luxo agora que a gente tem. Eu percebi que não, que as ferramentas que eu tinha, que tinham a ver com autoconhecimento, eram o que estavam literalmente me mantendo de pé,
quando tudo parecia estar desmoronando. Só que eu via as pessoas do meu lado e as pessoas no trabalho, as pessoas com quem eu conversava, e estava todo mundo muito fragilizado, todo mundo desesperado mesmo. E eu pensava nisso, assim, as pessoas têm que saber que tem jeitos de passar por, por todas as tempestades um pouco mais sereno. Isso não quer dizer que a gente não vai passar por tempestades ou que a gente não vai enfrentar crises, mas que a gente pode fazer isso de uma outra maneira. Tem que ter um outro jeito de passar por tudo isso. E foi daí que surgiu. Então, era quase uma necessidade que eu tinha, junto com uma vontade de ajudar, junto com, acho que se eu não tivesse feito também, eu não teria conseguido passar por tudo isso também. Aí foi esse bololô, mas deu certo, assim. Hoje, a hora que eu olho, sabe, uma sensação de era isso que eu tinha que estar fazendo, nesse momento que eu tinha que estar fazendo para essas pessoas. A hora que você começa podcast, acho que você deve ter sentido isso, Henrique, quando a relação com o ouvinte é uma coisa muito diferente, né? A pessoa fica ouvindo a gente de foninho, assim, num momento muito íntimo, né? Às vezes que é só dela e fica a nossa voz ali falando tanto tempo, né, no ouvido dela, é uma relação muito próxima. E as pessoas mudam depois de ouvir uma conversa. Não é só a gente que está conversando que muda, quem está ouvindo muda também. Eu acho isso muito poderoso, assim. Hoje eu falo que eu não gostaria de estar fazendo nenhuma outra coisa, nem profissionalmente, nem da vida. Eu já acho que é tudo a mesma coisa, assim, sabe? Tinha que ser o Jornada da Calma, não tem jeito. Que legal isso. A história é muito... Assim, tem tanta coisa que eu queria te perguntar, só nesse Pode trechinho perguntar dessa tudo. história. Mas você falou sobre, por exemplo, algumas ferramentas de autoconhecimento que você já estava usando, né? E que te ajudaram a passar pela crise. Uhum. Tem alguns exemplos, assim, específicos, talvez, que as pessoas possam buscar, por exemplo? Claro. Eu acho que são posturas mentais, né? A gente não. Acho que agora um pouco isso tá mudando e até esses termos estão um pouco mais difundidos, assim, as pessoas conhecem mais, mas eu acho que a gente tem muito pouco conhecimento de como a nossa própria mente funciona. Por exemplo, assim, ó, a gente imaginar cenários ruins, imaginar cenários terríveis ou que sempre a pior coisa vai acontecer. Parece meio natural, entre muitas aspas, até você entender que, na verdade, você treinou a sua cabeça para ela pensar desse jeito, e não necessariamente é o único jeito para pensar. Então, você dividir o que é uma imaginação sobre o que pode acontecer e o que está acontecendo de fato. Uhum. Era um treino que eu vinha me propondo, e quando eu tinha essa sensação, por exemplo, que eu sentia que tudo estava desmoronando, tinha horas que eu tinha que parar e falar: não, peraí, onde é que eu estou agora? Tá, agora eu estou na minha sala, não está acontecendo nada, as pessoas que eu amo estão aqui, o que pode mudar amanhã, mas agora nada mudou. Então eu vou ficar no agora, assim. Que é uma coisa simples, quando a gente fala, às vezes até parece meio óbvio, muitas vezes eu falo isso no Jornada da Calma, que são coisas óbvias que a gente está falando. Só que no Uhum. momento que você está no meio da bagunça ali, que você está dando muita fé na sua imaginação, achando que ela é muito real, não parece. Então tem cenários muito terríveis que a gente pensa, por exemplo, que não necessariamente vão se concretizar. Então, É. separar a imaginação de realidade, por exemplo, foi uma das coisas que eu percebi que me ajudavam a lidar só com o que estava acontecendo, sabe? Não com a minha imaginação. Não sei se ficou concreto ou não ficou concreto o exemplo. Você me fala, Henrique, porque eu falo muito. Se você deixar, eu fico aqui horas. Tudo bem, a gente está aqui para te ouvir, não para me ouvir. Eu já me ouço o tempo inteiro, já estou de saco cheio de mim mesmo. Não, eu não, por favor. Bom, sobre esse exemplo, né? Basicamente o que eu entendi é que você estava quase que se treinando, né? Para passar por essas situações. Como você falou, é óbvio, né? Isso parece muito, muito natural, mas na verdade o que as pessoas não percebem é que todo treino que você faz, inclusive um atleta profissional, ele treina pro que parece óbvio, né? No final das Sim. contas, porque eu estava ouvindo alguém falando sobre isso, ou li, eu não lembro mais, mas que era que um atleta ele não treina para não se sentir cansado, né? Mas para entender o que ele vai fazer quando ele se sentir cansado, né? E é uma diferença sutil que as pessoas às vezes não percebem, né? E que tem tantas coisas no dia a dia
Isso é minha filha, tá? Muito bom, Se que ouvir tá alguns participando gritos. também. Isso, tem tanta coisa no dia a dia que a gente precisa parar para analisar o que está acontecendo, sabe? E tomar atitudes em vez de ir no automático, né? E acho que esse Sim. é o maior erro que as pessoas cometem. Elas não percebem o que está acontecendo, elas só reagem. Ficam em modo reativo o tempo inteiro. E aí, com isso, você acaba deixando que todos os sentimentos, ou bom quanto bons, né? Tanto bons quanto os ruins, eles tomem conta de você, de certa forma. É isso mesmo. Treino é treino, jogo é jogo, né? Eu não sei, não sou não sou exatamente do esporte, mas falam isso. Mas eu gosto muito dessa noção de treino e de aplicação do treino, porque de fato, assim, ó, e é curioso porque um atleta ele sabe, né, que ele vai passar por aquilo, que ele vai passar por uma prova, ele sabe qual vai ser o esforço que ele vai ser submetido. A gente, na vida, a gente não sabe muito para o que a gente está se preparando, né? A gente, de repente, só vai se preparando e aí acontece alguma coisa e você fala, entendi, então era para eu poder dar conta disso aqui que eu estava me preparando. Só que se você não treina, você fica realmente refém desse jeito de pensar que é automático e muito reativo. Exatamente isso que você falou. Quando a gente tem esse jeito de reagir só às coisas, o que acontece a hora que tudo fica ruim, a gente começa a reagir da pior maneira possível. A gente não consegue propor nada para a cena que está acontecendo, né? Parece que tá pegando fogo e a gente vai lá e joga mais gasolina, né? E, enfim, a gente Exatamente. faz muito isso. E eu percebi, enfim, que tava pegando fogo, que o mundo tava pegando fogo e que eu queria ser da turma dos bombeiros, sabe? E é, é bem complicado às vezes até de explicar isso, assim, porque são coisas sutis. Eu acho que vale para momentos de caos e crise muito grandes, mas vale para as coisas muito pequenas também. Uma das coisas que eu me toquei muito sobre como as coisas funcionavam era que enquanto uma pessoa estava falando comigo, a minha cabeça já estava pensando no que eu ia responder para essa pessoa. E aí teve um dia que eu caí a ficha e falei, gente, eu não estou ouvindo o que a pessoa está falando. Enquanto a gente está fazendo uma gravação de um podcast, por exemplo, não funciona isso. Isso não funciona nunca em nenhum momento, mas assim, fica muito gritante quando você está fazendo uma entrevista, por exemplo, desse jeito, que isso não funciona. Então eu tive que aprender a ouvir, aprender a conversar com as pessoas. E foi um treino também, é um treino que eu me proponho e que eu começo a perceber, tá, agora então, a hora que o Henrique tá falando, eu tô conseguindo ouvir ele até o final ou eu já tô pensando no que eu vou responder? Porque se eu não estiver ouvindo ele até o final, não vale a pena. Eu quero entender o que você está falando, independente do que eu venha falar depois. Se eu tiver que falar, não, peraí, fala de novo, deixa eu pensar aqui de novo, não tem problema. Mas eu quero me comunicar, eu quero conseguir entender de verdade. Então, isso tudo foram coisas que eu fui entendendo que começavam com a autopercepção. E eu acho que o Jornada da Calma tem muito disso, assim, esse momento em que você percebe, tô no piloto automático, esse momento que você percebe, tô reagindo desse jeito, porque eu sempre reagi desse jeito. Nesse momento que você percebe, aí eu acho que abre a caixa de Pandora e tudo pode mudar. Mas sem essa autopercepção, a gente não consegue sair do modo reativo. Então, muito do Jornada da Calma também é uma conversa que eu acho que o Calma traz isso também para as pessoas. A hora que você se propõe a conversar com gente de todas as áreas que estão procurando jeitos de ficar mais calmo, que lidam com felicidade, com ansiedade de um outro jeito, pode dar um estalinho assim na pessoa. Olha, tem razão, essa pessoa aqui faz isso desse jeito, eu faço de outro. Por que será que eu faço de outro? Aí eu acho que tudo pode acontecer, sabe? Com certeza. Essa coisa do modo reativo, tem um exemplo Uhum. que eu ouvi esses dias, até aquela da Brené Brown. É isso o nome dela? Ah, É isso, sim, né? sim. Eu estava ouvindo um podcast com ela, inclusive, e em que ela fala que ela e o marido, eles tiveram que criar um sistema para um lidar com os problemas dos outros assim da melhor maneira possível, né? Então, o que eles Uhum. fazem? Vamos supor, eles chegaram em casa e vamos supor que o marido esteja estressado. E aí ele vira e fala assim, ó, eu tô aqui um 3. E aí ela fala, beleza, eu consigo chegar no seu 7, eu consigo
fazer os 7 pra gente ficar 10, sabe? E Aham. eles ficam o tempo inteiro tentando se autocompletar ali, né? Tipo, um ajudar o outro para eles estarem sempre em 10, que seria ali o nível ideal. E isso é muito legal, porque o que acontece, na verdade, né, quando em casais, é que você chega em casa do trabalho estressado, e aí você passa o estresse para sua esposa, e aí sua esposa fica estressada e passa o estresse para o filho, e assim vai, né? Esse é o Coloca modo reativo. gasolina no fogo, é isso mesmo. Exatamente. Então, essas ferramentas, eu acho que a importância delas é exatamente essa, você conseguir criar triggers ali, entender qual é o momento que você precisa parar antes de só reagir e colocar algum desses exercícios em prática, né? Eu nunca tinha ouvido. Eu tô terminando de ler A Coragem de Ser Imperfeita, da Brené Brown, mas eu nunca ouvi podcast com ela, tenho que ouvir. Mas eu acho tão bonito porque, de novo, a hora que a gente fala assim, parece óbvio, né? Não, claro, a gente é um casal, então a gente se completa e a gente se ajuda. Só que são tantas coisinhas que tem que acontecer para isso poder dar certo. Primeiro você reconhecer que você tá num 3, não é que você tá ótimo, não. Uhum. A coisa tá pegando ali para você. Você pedir ajuda para outra pessoa, né? Falar, ó, tá faltando aqui, será que você consegue completar? A outra pessoa ter a generosidade de falar, ok, eu posso dar um pouquinho mais agora para a gente poder se juntar e se firmar. São muitas coisinhas que são treináveis, né? Porque também é isso, a Sim. gente só se dispor a isso não significa que amanhã a gente não vai descontar alguma coisa que a gente tá sentindo na pessoa que tá do lado que a gente ama, mas enfim, ali naquele momento sobrou para ela, né? Que Uhum. legal, adorei essa, vou adotar. É, e é engraçado, né, porque isso serviria para quase qualquer tipo de relacionamento, né? Por exemplo, no Sim. trabalho, se você chega no trabalho e já fala, pô, gente, sei lá, ontem meu dia foi difícil, tô meio estressado, sabe? Tipo assim, me deixa ficar na minha aqui. Eu acho Uhum. que já ajuda também, né? E as pessoas, Claro. dependendo acho que também parte muito de cultura, de empresa, essas coisas, mas se as pessoas tiverem liberdade de também passarem isso para os outros, né, e deixarem isso claro, isso ajuda bastante, porque normalmente você tem que chegar na empresa e se fechar e se mostrar ali proativo e ser imbatível, você tem que cumprir todas as metas, todas as tarefas, e você não pode reclamar, você não pode falar, se colocar vulnerável, né? Então, acho que Sim. parte muito da cultura da empresa também. Mas eu acho que a cultura da empresa, eu acho que também pode partir das pessoas que trabalham nela e começarem a propor esse tipo de situação, né? Nossa, com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou aí sobre as percepções que você teve, né, assim, e como você teve que a jornada que está sendo, na verdade, o Jornada da Calma, para você, né, de você ter essas conversas e você ter que prestar atenção. Então esse é um detalhe que pouca gente percebe, que faz isso naturalmente, né, de você estar conversando já pensando no que você vai falar, por exemplo. Mas eu tenho percebido que gravar o podcast tem sido, assim, o maior causador de autoconhecimento, assim, sabe? Uhum. Porque, cara, você percebe todos os seus defeitos, assim, todos os seus erros, sabe? Tipo, eu não sei se sou só eu, mas tem sido muito rico e muito duro para mim também, porque eu nunca me vi nessa posição. Na verdade, eu comecei muito pela vontade de fazer, mas eu nunca tinha me imaginado entrevistando pessoas, sabe? Por exemplo, Uhum. eu nunca treinei para isso, nunca estudei para isso, e eu percebi que é muito mais difícil, inclusive, do que eu imaginava. E eu acho que o pior é você perceber suas falhas. Você tem algum. Você sente isso também, assim, quando você está entrevistando, ou especialmente quando você ouve as entrevistas, você percebe, assim, coisas que você, de repente, gostaria de ter explicado melhor, ou que você que gostaria de ter perguntado, não perguntou, sabe essa coisa de ficar Sim. voltando e falar, pô, eu podia Aham. ter falado isso melhor, por que não veio isso na minha cabeça naquela hora? Sabe, tem uma coisa, você falou assim: "Ah, eu não estudei pra isso", e é engraçado, né, que eu fiz faculdade de jornalismo, mas a sensação que eu tinha é que eu também não estava preparada pra fazer isso desse jeito. Uhum. Quando eu comecei a primeira entrevista, eu tinha uma intuição, eu acho que era mais isso na minha cabeça, até porque eu não ouvia tanto podcast, mas depois comecei muito a ouvir, e eu entendi que os podcasts que funcionam, os podcasts que as pessoas gostam, o que acontece é que tem a pessoa ali inteira, não adianta ser só uma pergunta para você parecer o cara mais inteligente, porque você fez aquela pergunta e você colocou o cara contra a parede, não sei o quê, isso não funciona. Que Aham. funciona quando a gente está inteiro.
que é o raio da vulnerabilidade que a Brené Brown fala tanto, que você se expor vulnerável, você mostrar que você tem vulnerabilidades também, que eu nunca tinha pensado nisso, desse termo, mas eu pensava assim, ó, vou ter que ser eu falando, vai ter que ser a Helena. Não adianta eu me colocar atrás de uma proteção no final, que acaba sendo do meu cargo. Ah, então eu sou editora, então eu sou colunista, então eu sou apresentadora, e agora eu me resguardo aqui e a bola tá só com o entrevistado. Então ele que vai ter que se expor aqui. Você fala, não, no podcast você também se expõe. Você tem que ser você, as pessoas vão se relacionar com você. E foi uma coisa que eu fui entendendo, que foi me ajudando nessa vozinha crítica que tantas vezes surge depois, né, de por que eu fiz isso, por que não fiz aquilo, eu devia isso, devia aquilo. Quando surge essa voz crítica, eu paro para prestar atenção assim, ó, muitas vezes quando eu vejo um entrevistado, às vezes a pessoa dá uma volta para responder, às vezes ela engasga, às vezes ela tosse, às vezes ela ri, às vezes ela chora, enfim, tudo isso que a pessoa com quem eu estou conversando expressa, me conta sobre ela, me conta sobre como pensa a cabeça dela, assim, ó, como é que ela funciona. E eu acho isso rico. Eu sempre puxo nas entrevistas muito da pessoa mesmo, assim, sabe? Eu acho que é legal a gente falar dos trabalhos que as pessoas fazem, porque são entregas que as pessoas fazem para o mundo. Eu acho muito legal falar de trabalho, mas eu não queria falar só do trabalho, assim, sabe? Eu queria entender mais da pessoa que estava ali na minha frente. E a hora que você vai para a pessoa, às vezes tem bagunças ali, né? Às vezes tem perguntas que a pessoa não tem muito clara a resposta, são coisas que ela nunca respondeu antes, que ela está pensando ali no momento. E eu acho isso rico. Eu sempre achei que as pessoas se relacionavam muito com as histórias pessoais, assim, sabe? Mais do que só com a informação dura, objetiva. Quando você trazia a informação pelo caminho subjetivo, pelo caminho da pessoa, era mais fácil de se relacionar com isso. Só que, enfim, eu fui entendendo que isso valia para mim também. Então eu também ia ter que falar se eu tinha dúvidas, se eu tinha medo, se eu tinha ansiedades, se eu tinha variações de humor, se às vezes antes de começar uma entrevista, assim, ó, fechamento de revista, a agência também não deve ser muito diferente, né, Henrique? Mas enfim, às vezes a coisa tá pegando fogo, literalmente, tá tudo terrível. E aí você para e fala, agora eu vou gravar o Jornada da Calma. E aí, no começo da entrevista, eu tenho que falar, olha, tava tudo péssimo, tava tudo, não sei onde é que tava com a minha cabeça, mas agora eu tô aqui, então agora a gente vai conseguir. E eu percebo muito isso, assim, ó, que quanto mais eu consigo só só mostrar tudo mesmo, assim, ó, só falar, ó, essa sou eu e é assim que tá esse momento agora. E eu tô treinando, sabe, gente? Se agora, se eu tropecei, amanhã eu espero não tropeçar e tudo bem. Eu sentia que as pessoas iam gostando mais. Aí a gente para de querer ser perfeccionista, assim, sabe, com a gente mesmo e começa a se aceitar mais. Hoje em dia é mais natural, assim. Eu escuto, às vezes eu falo, ok, falo, beleza, segue o jogo, é isso mesmo. A gente vai ficando mais gentil com a gente mesmo. A gente é muito, muito pouco gentil com a gente. E a gente podia ser mais, né? Sim, verdade. Eu ainda estou aprendendo a lidar com isso. Mas calma, tá começando. Pois é. E ainda sou eu que edito, né? Então, cara, editar a sua própria voz assim, é um processo doloroso, porque você percebe todos as palavras que você usa a mais, que você não precisaria, manias que você tem, enfim, todos os ganchos, os apoios que você tem, né? Falando A e, verdade cara, é que a gente tá de bunda de fora, né? exatamente, a sensação é E... totalmente essa. Mas ok, estamos todo mundo assim, ó, a hora que você começa a ver, é porque a gente tá se ouvindo e gravando e depois editando, mas no fim, todo mundo que tá andando por aí também tá, né? As pessoas estão o tempo inteiro contando no que elas acreditam, o que elas pensam, quais são as muletas que elas usam, enfim. Não, e você tá mandando muito bem, mesmo, fica tranquila. Obrigado, obrigado. Já dá um alívio, né, no coração. Tá, tanta coisa aqui para perguntar. Eu vou fazer o seguinte, vou mudar um pouquinho de assunto e Vamos. queria voltar na sua carreira, né? Porque você ainda trabalha com a crítica gastronômica ou você parou hoje em dia? No dia a dia hoje não mais. Trabalhei com 10 anos
na Veja Caramba. Comer e Beber, na edição gastronômica, só avaliando o restaurante. Mas eu te interrompi antes de você terminar a pergunta, me conta. Não, tudo bem. Foi bom que contextualizou. O, assim, eu criei uma teoria de que parte da calma que você desenvolveu e do seu jeito sereno, e assim, para quem tá ouvindo, assim, acho que vale a pena até procurar vídeos da Helena, porque ela tem até um semblante sereno, assim, não é só a voz, não é só o movimento do podcast, mas assim, ela tem um semblante assim que traz uma paz, não sei porquê. E eu fiquei tentando encontrar um motivo, eu falei, cara, talvez tenha sido toda essa comida boa que ela comeu. Eu adorei essa teoria, vou adotar. Cara, como é que era isso, assim, né? Porque seus amigos invejavam muito sua vida. Como é que, como é que Nossa. foram esses 10 anos, assim? Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Olha, eles começaram muito por acaso, não sei se dá pra dizer por acaso, vai, eu não acredito tanto em acaso assim. Quando eu entrei na Vejinha, eu tô há 13 anos, né, na Vejinha agora em 2020, entrei em 2007 lá, tinha 19 aninhos. Eu queria trabalhar com jornalismo cultural. Eu fazia teatro antes, tinha estudado teatro, foi a primeira entrevista de emprego para o estágio que eu fiz. E aí eu podia escolher entre 3 vagas que tinham abertas na Abril. Uma vaga na Veja Nacional, então para falar de política, de economia, dessas coisas. Uma vaga na Exame e uma vaga na Vejinha. E a hora que eu cheguei lá na entrevista, eu falei, não, é Vejinha, eu quero a Vejinha. E quando eu entrei, para mim parecia assim, ó, o mundo dos sonhos. Você fala, uau, todas as coisas que eu gosto da cidade. Tem cultura, tem coisas para fazer legais. Eu achava tudo maravilhoso, mas eu nunca tinha pensado nem considerado a possibilidade de jornalismo gastronômico. Quando eu estava já, acho que no primeiro ano de estágio, eu fazia teatro infantil, eu ia a peças infantis, avaliava, como eu já tinha estudado teatro, para mim era até natural, assim, tive que aprender muito a fazer isso e foi muito orientada, mas já era uma coisa mais natural. Mas eu lembro que nessa época tinha uma repórter de comidinhas, que é uma das sessões de gastronomia, e ela saiu e eles chamaram uma outra repórter, que não tinha nenhuma experiência na área. E aí eu lembro só de ter aberto uma portinha na minha cabeça, falando assim, então é assim? Então qualquer pessoa pode aprender qualquer coisa e começar a trabalhar nessa área? Foi nesse nível de, uau, eureka. E eu fiquei com isso na cabeça, mas ok, aí tinha entrado essa outra repórter e eu tinha 19 anos e eu não tinha nenhuma experiência nisso, por que eu ia fazer? Eis que essa repórter saiu de férias. E eu vi uma movimentação ali entre os editores da revista, e agora, para quem que a gente vai fazer? Vamos chamar um freela, quem será que pode? E eu levantei a mão e falei, deixa eu. Falei, ó, eu tô aqui, se alguém me ensinar, e é verdade, porque eu não sabia, assim, eu falei, se alguém me ensinar, eu posso, né? Posso tentar? E eu acho que na época ali foi uma solução econômica, porque já era, já era estagiária, já estava ali dentro, já estava, enfim, aprendendo a escrever do jeito que a revista escreve, e toparam. Aí o que aconteceu foi o Arnaldo Lorenzato, que é o editor sênior de gastronomia da revista até hoje, falou: bom, então eu vou com você, né? Não vou deixar você sozinha para fazer isso. E ele começou a me treinar. Acho que a primeira coisa que a gente fez juntos, a gente foi tomar um café aqui no Otávio Café, que tinha acabado de abrir na Faria Lima. E aí a gente combinou de tomar um café. Ele falou: você já tomou um café especial? Falei: não, o que é café especial? Ele falou, enfim, pediu lá 2 expressos, aí eu fui direto no açúcar para colocar no café. Ele falou: não, 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 calma, 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 calma. Peraí, ó. Antes, vamos fazer isso aqui, ó. Primeiro, presta atenção nesse café, como é que ele tá? Um exercício de observação da xícara, assim, né? Aí você fala, meu Deus do céu, eu nunca tinha olhado para os cafés que eu tomava na vida. Eu sempre gostei de café, mas eu nunca tinha parado para observar desse jeito. Ah, sente o cheiro dele, como é que tá o cheiro? Agora mexe um pouquinho, dá um golinho. Depois você põe açúcar, se você quiser, mas primeiro só dá um golinho. E eu lembro de tomar um golinho e falar,
esse café não precisa de açúcar, que coisa louca. Só que assim, ó, eu sempre tive uma coisa muito de me jogar, assim, sabe? Quando eu me interessei, eu falei, nossa, agora eu tô muito interessada e mergulho, então eu vou atrás. Com muita sede, assim, ao pote. E aí, quando eu fui fazer esse mês cobrindo férias em comidinhas, eu percebi que eu não sabia as coisas que eu precisava saber para esse fato, mas que eu poderia aprender e que eu tinha ali do lado o Arnaldo. O Arnaldo, além de editor lá da revista, ele é professor, então ele já tem mais natural nele isso de ensinar. E aí, Uhum. tudo que um professor quer é um aluno que quer aprender, né? É Então, verdade. deu um match maravilhoso ali. E então eu fui aprendendo muitas coisas durante esse mês. Então, café, chocolate, a gente começou a ir em muitos lugares. Isso a Vejinha atende muito legal, que, enfim, visita todos os estabelecimentos, paga suas contas para poder fazer as avaliações e tudo. Então, tinha muita possibilidade de conhecer as coisas. A hora que terminou esse mês, eu estava extasiada, falando: eu só quero fazer isso, eu quero estudar isso, eu quero aprender isso, eu quero viver essa vida, assim. É claro, desde o começo tinha uma coisa dos amigos, tipo, você quer comer de graça, né? Então você quer, Uhum. que vida boa, não sei o quê. Eu falo, não, peraí, não é sobre isso. É sobre um jeito de perceber a vida que muda. E é engraçado, porque essa história do cafezinho, dessa sensação de para mim isso tem muito a ver com a Jornada da Calma de hoje, assim. Você vive de um jeito que você vai só tomando café na vida e você nem para ver o que está acontecendo. E a hora que você vai fazer crítica, a hora que você vai fazer degustação, depende muito da sua observação, tá muito ligada, você tem que estar muito atento. Degustar é comer com atenção, né? Para você poder comparar, ter referências, aprender a contar para outra pessoa, descrever o que você está experimentando ali para outra pessoa saber como é que é. Parece que eu comecei o que hoje chamam de atenção plena, eu comecei a treinar isso com comida, assim, sabe? E era muito mais gostoso viver desse jeito, prestando atenção. Aí depois, enfim, essa repórter, logo que ela voltou de férias, depois de algumas semanas, ela pediu demissão. E aí, como tinha funcionado comigo, e, enfim, me deram um voto de confiança, porque de fato eu era muito nova para cuidar de uma sessão tão importante para a revista. A edição Comer e Beber enfim, é a edição mais importante da Vejinha, a revista anual que a gente sai com avaliações dos bares, dos restaurantes, dos endereços de comidinhas. Então, ganhei um voto de confiança e eu fui estudar muito, assim, acho que fui estudar jornalismo gastronômico, fui estudar vinho, fui fazer degustação de todas as coisas possíveis e imagináveis de comida para aprender a ter referência, e trabalhei muito feliz com isso por 10 anos, assim, foi uma escola mesmo de jornalismo e de apreciação. Eu acho que no fim o jornalismo gastronômico teve isso, quando teve essa mudança e antes de eu entender, sabe, o que tinha acontecido com a minha carreira, eu nem tinha Uhum. entendido durante que o que eu estava fazendo era uma transição de carreira, que eu estava mudando de uma área e indo para outra. Era só mais uma das coisas que parecia que estava desmoronando, assim, falando, e agora? Mas eu não faço mais isso, mas a minha vida era almoçar e jantar e tomar café da manhã na rua tantas vezes. E é cansativo isso também, viu? Essa parte pouca gente conta, que durante Comer e Beber, que às vezes a gente tem que avaliar num período curto de 3, 4 meses, 800, 1.000 estabelecimentos, é um trabalho Caraca. puxado, assim, é uma demanda grande, é uma equipe grande fazendo todas essas visitas e você tem que, às vezes, só queria ir para casa, não comer nada, e você tem que ir para algum lugar. Então, tem as suas dificuldades do trabalho, claro, mas quando eu entendi que tudo bem, que era uma parte muito legal, mas que eu poderia também fazer outras coisas. Já vinha de um caminho de busca na minha vida pessoal, por autoconhecimento, a hora que isso deu liga ali com a área profissional, acho que agora eu sinto que eu estou nessa mesma fase lá atrás, quando eu me apaixonei e mergulhei de cabeça, eu acho que agora eu estou nesse momento apaixonado e mergulhado de cabeça, assim. Mas Muito é bom. muito legal, tem muita gente que ainda pensa no meu nome só ligado à gastronomia também, e eu fico muito feliz, fico muito orgulhosa, assim, eu acho muito legal, tenho muito carinho por toda essa parte, mas hoje em dia não faço mais visitas, não vou mais em restaurantes para fazer as avaliações, tem lá a equipe de gastronomia da Vejinha que faz isso lindamente.
Maravilha. É engraçado, né, que você falou essa experiência do café É, e depois você até falou exatamente uma percepção que eu tive, que é quase que um exercício de mindfulness, né. exatamente. Não tinha esse nome, mas era. Pois é. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, qual foi quando você começou nessa a visitar os restaurantes, né, com o Arnaldo, talvez no Uhum. início, qual foi a primeira coisa, assim, o primeiro prato, ou não precisa ser um prato, né, pode ser qualquer coisa que você tenha já, provado, de degustação, que, assim, explodiu a sua cabeça, você lembra? Porque eu acho que depois de um tempo você acostuma, né, e talvez você chegue num platô ali que você já avalia muito mais tecnicamente, mas no início, eu imagino que você ia nos restaurantes e você tinha experiências únicas, né, assim. Olha, mas acho que todas as experiências no fim eram únicas mesmo, mas eu gosto de contar, enfim, quando às vezes coisa de palestra, aula, coisa assim, eu gosto de compartilhar, que é a minha relação com comida japonesa. Quando a gente Hum. começou nesse primeiro café com o Arnaldo, eu fui basicamente entrevistada, né, ele era bom de, querer descobrir as coisas. Ele: "Ah, tem alguma coisa que você não gosta, alguma coisa que você não come, não sei o quê?" Aí eu falei: "Ah, na verdade, comida japonesa". E na época, aqui em São Paulo estavam bombando as temakerias, e Uhum. temakerias entravam na coluna de comidinhas, então para fazer avaliação de comidinhas, incluiria ter que comer temaki, por exemplo. E eu tinha assim "Ai, não gosto, acho esquisito, não sei a textura, muito estranho, não sei o quê". E eu tinha uma convicção ali, que eu não gosto de comida japonesa. E, o Arnaldo não é de família japonesa, mas ele, desde criança, tinha amigos da comunidade japonesa, ele comia comida japonesa local e, enfim, já foi para o Japão com o consulado para escrever livros, enfim, comida japonesa para ele é uma coisa muito importante. E ele virou para mim e falou: "Helena, não sei se é verdade que você não gosta de comida japonesa. O que que você já comeu de comida japonesa?". Comecei ali a contar e tal. Ele falou: "Não, espera aí, você não conhece comida japonesa. A gente vai primeiro eu vou te apresentar e depois a gente vai conversar". E eu lembro, a primeira vez que eu comi comida japonesa, eu estava na Bahia, em Ilhéus, viajando com a minha família, no Bataclan. Sabe qual é? Um lugar que era Uhum. um cabaré, enfim, que foi adaptado, virou um restaurante. Estava já a comida japonesa aqui muito difundida, mas eu nunca tinha comido, e tinha um festival de sushi lá. E era terrível, assim, ó, péssimo. Era de maionese pra baixo o negócio ali, com uma coisa quente, horrível, assim. Hoje eu consigo que a memória fica muito bagunçada, né, depois de tantos anos, eu era criança ali, mas eu lembro da sensação de comer aquilo e falar: "Nossa, isso é muito estranho", e essa memória ficou na minha cabeça. E aí todas as vezes que eu tinha tentado alguma coisa depois, vinha aquela sensação, e eu não conseguia superar. E é muito curioso, assim, porque foi a primeira vez quando eu tive esse histórico com a comida japonesa, que eu entendi que comida tem a ver com cultura, que tem a ver com alguém te ensinou a comer alguma coisa, alguém te falou se isso era bom, se isso não era bom. E aí o Arnaldo me pegou na mão e a gente começou a ir em muitos restaurantes japoneses, assim. É claro que ele começou a me levar em restaurantes japoneses muito mais refinados do que o Bataclan fazendo festival de sushi lá na Bahia, certeza que sim. Mas não era tanto uma questão de preço, era uma questão de como comer. Então, eu tacava um monte de shoyu no sushi, porque eu achava que alguma coisa tinha que melhorar, então se eu colocasse muito shoyu devia melhorar. Aí eu aprendi que não, que espera aí, que o shoyu é no peixe, o shoyu não pode encostar no arroz. O arroz Uhum. tem uma temperatura, tem um tanto de doçura e tem um tanto de acidez, e tem uma textura do grão, tem uma temperatura do grão, que tem que estar mais morninho. O peixe tem uma temperatura mais fresca, mas que também não pode estar gelada. O que que é um peixe que tá bom, o que que é um peixe que não tá bom, qual que é a combinação de temperos. E aí, tudo que eu ia provando, assim, abria uma. Nossa, então é bom. Nossa, peraí, isso é ótimo. Olha, eu gosto disso, não? E eu fui convertida, assim. Eu brinco que eu fui convertida pela crítica gastronômica porque eu entendi qual que era a importância de saber. Porque, na verdade, eu tinha uma afirmação que eu fazia sobre mim, que eu não gosto disso, e na verdade eu só não conhecia, só não sabia. Então, alguém me ensinou que dava. Então, eu acho que mesmo, ah, mesmo a gastronomia
que talvez a gente possa falar que é uma coisa supérflua e não sei o quê. Não é, eu acho que a gente aprende coisas sobre a gente e amplia os nossos horizontes. Essa era a sensação que eu tive. Então, comida japonesa para mim sempre foi, depois disso, enfim, hoje gosto muito, mas para mim era sempre tem esse gosto de revelação, de nossa, eu tinha uma ideia formada aqui que era muito mentirosa. Então, é legal, assim, acho que a única coisa que lá naquele café o Arnaldo tinha me falado que era necessário era que que eu não tivesse nenhuma restrição, assim, sabe? Falasse assim, ó, isso para mim não dá. Se você tiver alguma restrição alimentar, você não pode trabalhar como crítica gastronômica. O resto, tudo é construção de referência e aprendizado, e isso, se tiver alguém disposto a te ensinar, tá tudo bem, a gente aprende. Mas para mim, enfim, a primeira vez que eu fui no John Sakamoto, comer a degustação que ele faz ali no balcão, fui no Kansuke, comer uma comida japonesa super tradicional, foram experiências assim que eu tenho guardadas para sempre, e não chegou em 10 anos, nunca perdeu a graça, assim, sabe? Eu acho que isso é legal porque todo ano a gente visita todos os restaurantes de novo, todos os estabelecimentos de novo. Então não adianta assim a memória do ano passado, vale do momento agora. Aí como você tem que estar presente, bem uma coisa mindful eating ali, então toda vez era muito legal. Te E respondi, Henrique? Agora eu fiquei na dúvida. sim, sim, respondeu. Seus amigos deviam se dar bem, né? Porque tinha as melhores indicações. Ah, não, e ainda tinha uma coisa que a gente, como você não pode provar um único prato, eu podia levar um acompanhante, né? Que, enfim, como eu pedia muita comida, eu podia levar alguém para poder parecer mais lógico. Às vezes eu não conseguia, alguém não podia no dia, eu ia sozinha e pedia muito mais comida do que era necessário. Eu recebi muitos olhares esquisitos de garçons que achavam que eu estava grávida, eu acho, ou que eu era muito louca porque eu pedi uma quantidade absurda de comida e depois pedia tudo para levar. Mas muitos deles me acompanharam muitos, em muitos almoços, jantares e cafés esse ano, nesses anos todos. E acho que foi um treino também muito legal de conversa, porque sempre foi ah, uma confraternização no fim, né? Quando você vai almoçar com alguém, jantar com alguém, eu acho que restaurante faz muito parte da nossa da estrutura da nossa vida em sociedade, né? A gente se encontra ali, é onde os namoros começam ou terminam, é onde as amizades são consolidadas, é onde tudo acontece ali, né? Tem muito a ver com como a gente vive hoje, e era muito gostoso. Agora é só pro prazer. Eu continuo indo, mas só a passeio. É. Agora que tem todos os melhores restaurantes mapeados, tá até mais fácil, né? É bom que Já sempre tem surge coisa pertinho. nova, né? E você já teve algum problema com crítica, assim, de um dono do restaurante, ou chefe, alguma coisa assim? Ou isso não acontece? É só em filme? Ah, não. Quando você elogia, ninguém vai contra você. Se você critica, as pessoas questionam, curiosamente, né? Por que será que isso acontece? Mas acho que sempre foi. Isso tem uma vantagem de ser uma publicação tão antiga nesse ramo da gastronomia e com tanta credibilidade, que as pessoas sabiam que se a gente estava falando, a gente tinha ido no lugar e a gente tinha nota fiscal comprovando que a gente tinha pago a conta e tinha comido aquilo. Então, qualquer questionamento era, enfim, era uma questão de opinião, mas a gente tinha ali documentos, que a gente tinha feito avaliação e que isso tinha sido desse jeito. Quando eu tinha, às vezes, alguma dúvida ou alguma insegurança de será que é isso, será que não era aquilo, a gente sempre podia voltar nos lugares, ou às vezes eu pedia para o Arnaldo vir junto comigo, fazer uma visita novamente para a gente tirar uma dúvida. A gente sempre entendeu muito que muda a vida de um estabelecimento, sabe? Se ele ganha uma estrela ou se ele perde uma estrela, é um trabalho com muita responsabilidade envolvida. O nosso compromisso sempre, e isso é muito legal ter em mente, que o nosso compromisso sempre é com o leitor, é sempre com a pessoa que vai gastar o seu dinheiro para ir num lugar, e aí é o nosso trabalho falar, com esse mesmo dinheiro você pode ir nesse lugar aqui que é muito legal, ou nesse lugar aqui que não é tão legal, então onde é que vale mais a pena? O nosso compromisso sempre foi com o leitor,
não é com a assessoria de imprensa, não é com o dono de restaurante, não é com o anunciante, não é com ninguém, mas a gente tem ideia de qual que é o tamanho do peso dessa responsabilidade. Então, sempre ter o cuidado de não fazer nada leviano, assim, sabe? De uma coisa que às vezes você não sabe, e aí você fala sem saber, e depois tem uma consequência. Mas tem ali do jeito que a editoria de gastronomia é estruturada, tem uma rede de proteção ali depois, assim, sabe? Então, enquanto Ah, eu estava legal. aprendendo, tinha muito isso de ser acompanhada, de ter outras visitas, de ter segundas opiniões. Mas não sei, acho que não criei inimigos nesses 10 anos. Talvez eu só esteja enganada, talvez eu só não saiba, mas mas acontece, né, enfim, faz parte. Faz parte, é verdade. Qualquer trabalho, né? Mas Exato. o para mim, assim, quando eu vejo você falando e quando eu penso até na como seria, né, estar no seu lugar, por exemplo, eu acho que o Uhum. mais difícil me parece ser imparcial, né? Sim, Porque, assim, tanta coisa influencia, né? Como você falou, assim, você tem uma pessoa, por exemplo, jantando ou almoçando com você, já faz diferença em como você vai, inclusive, perceber, né, o que está chegando, o prato que está chegando. Então, assim, você tinha algum como você fazia para se manter imparcial nesse sentido, sabe? Para que nem o seu dia influenciasse, né, na sua sim. avaliação, como assim outros fatores, né? Eu sei que tudo entra também na avaliação, então se o garçom for mal educado, provavelmente isso conta nota, né? Uhum. Mas assim, mas vários fatores externos, né? Eu acho que esse é o mais difícil, até seu gosto pessoal, talvez, né? Não sei. Sim, sim. O Arnaldo, quando ele estava me ensinando, ele falava que o crítico come com a boca emprestada dos outros. Então, o seu gosto Interessante essa pessoal frase. não, eu acho ótima essa frase, porque não é tanto o seu, não é nada sobre o seu gosto pessoal, é sobre a outra pessoa que vai comer, né? Então, você está comendo com a boca emprestada. Você tem ali a sua Uhum. técnica de percepção mesmo de coisas objetivas, temperatura, quantidade de sal, apresentação, eh, tem coisas que são muito concretas ali que você está vendo, e outras coisas que são mais intangíveis, né, então a cordialidade do atendimento, o quanto o tempo, o ritmo, né, da refeição, o quanto a pessoa está respeitando ali como o andamento de toda a refeição, tudo isso conta, só que era um treino mesmo, acho que de novo a história do treino e do jogo, mas era um Uhum. treino de perceber tudo o que estava acontecendo ao redor. Eu acho que e ao longo dos anos só foi ficando um pouco mais difícil, na verdade, porque no começo era muito raro eu ser reconhecida como a crítica da Vejinha, porque é muito nova e as pessoas não conheciam mesmo ainda no meio, e quando eu comecei ainda não tinha rede social tão forte como agora, por exemplo. No começo a Ah, gente tinha uma coisa inclusive de não mostrar a foto dos críticos, porque não, as pessoas não podem saber, elas vão reconhecer, aí vai mudar o tratamento da pessoa e tal. Só que, enfim, eu comecei a isso começou a mudar e a revista começou a entender também que as pessoas precisavam saber quem eram os críticos, quais eram as pessoas que estavam fazendo esse trabalho e que são pessoas que fazem e tal. E aí a gente começou a ser mais reconhecido, eu comecei a ser mais reconhecida. E aí você tinha que, perceber o que no tratamento era uma hum, tentativa de bajulação, porque, você é crítico e tal, e como é que você tira isso da frente, como é que você começa a perceber o que está acontecendo nas mesas em volta, né. Então, chegou uhum, uma entradinha para você que não chegou para outra pessoa, então espera aí, então isso daqui não é a política do restaurante, isso daqui é a pessoa tentando com você fazer uma coisa. E tudo isso conta, né, tudo conta, porque no fim a gente quer que a experiência do cliente final seja boa, né, é uma experiência bem de cliente oculto ali que a gente faz. Mas era um treino de reconhecer quantas coisas simultâneas estavam acontecendo, né. uhum. Da É, cozinha, se tem gritaria ou não tem gritaria, e às vezes tinha, como funcionava o salão, se toda vez você tinha que ficar com a mão levantada muito tempo para conseguir a atenção de um garçom ou não, tudo isso conta pontos, né, mas é bem de manter a percepção aberta, eu acho que isso acontecia, assim, de treinar, olhar para tudo que está acontecendo, para poder contar o máximo de coisas possíveis para o leitor. perfeito. Cara, que legal. Enfim, vou.
Vou pensar em uma próxima vida. Quem sabe nessa. Vou pensar. Mas, última pergunta em relação a isso, eu queria entender como ficou a sua própria relação, na verdade, com a cozinha, né, com a sua cozinha, depois que Sim, você começou a experimentar isso tudo, né, porque claro. você começa a viver um mundo novo. Eu imagino que para cozinhar, assim, quando você vai fazer sua própria comida, como é que foi, assim, você olhar para o seu próprio prato depois disso tudo, né? Olha, muita coisa mudou, assim, eu acho que tem, eh era muito comum, assim, das pessoas falarem: "Ah, mas não vou te chamar para comer na minha casa então, porque você vai avaliar, e aí você vai achar que eu sou ruim, você come nos restaurantes muito bons, então você não vai gostar da minha comida". E isso é uma coisa até que por trabalhar ali com comidinhas, então eu trabalhava com lugares, às vezes, muito simples, uma barraca de pastel na feira, e trabalhar com avaliação de restaurante, alta gastronomia, 5 estrelas, caríssimo. E você entender qual que é o momento, qual que é a proposta do lugar e qual que é a entrega que ele faz. Então não adianta eu cobrar que a barraca do pastel de feira não tem guardanapo de linho. É claro que não tem, não tem que ter. A proposta é outra. Mas também não dá para num restaurante de alta gastronomia não ter a carta de vinhos adequada, por exemplo. Então você aprender qual que é o momento e o que está sendo proposto e qual que é a entrega era muito curioso, assim. Então, eh, comida da minha avó, o café que ela servia, é claro que o café que ela servia era o café adoçado e do supermercado, e estava tudo bem, e era um café delicioso porque tinha ela ali fazendo o café, e a proposta era Uhum. essa, e tudo bem. É claro que muita coisa eu aprendi e desenvolvi de paladar mesmo, então, coisas que que mudaram, assim, vai, o café, por exemplo, ganhei, da minha irmã um moinho de café, depois de eu muito falar: "Ai, não é a mesma coisa, né, o café quando não é moído na hora, não fica tão gostoso". Ela me deu de presente de Natal um moinho de café e hoje eu tomo café isso, compro café em grão, moo na hora e faço coado, que é o meu jeito favorito de tomar. Virou um hábito, assim, uma coisa que eu incorporei. Eu não cozinho exatamente, o que é uma surpresa às vezes, eu gosto muito de comer, mas eu mesma não cozinho tanto, cozinho pouco, mas aprendi muitas coisas ao longo desses anos todos, conversando com o chefe, entrevistando o chefe, avaliando alunos de gastronomia. A gente fez uma websérie que chamava Chefes do Futuro, que a gente conversou e entrevistava e comia o prato de estudantes de gastronomia. Tudo isso ajudou a desenvolver muito paladar, mas não necessariamente me ensinou a cozinhar. Então não acho que do prato do dia a dia não mudou talvez tanta coisa, mas, são coisinhas pequenas, assim, então o pão que eu gosto de uma amiga que faz pão em casa, de fermentação natural, que entrega, uma consciência, talvez, isso muito recentemente, no começo do ano passado, eu fiz uma matéria de capa na Vejinha sobre endereços veganos, que quando eu comecei lá Hum. atrás era impossível a gente ter uma categoria de veganos no Comer e Beber, tinham muito poucos restaurantes, e era considerado muito nichado, e que as pessoas não gostavam, tudo muito feito à base de proteína de soja, muito ruim. E aí, a hora que a gente foi fazer essa matéria de capa de veganos, eram coisas incríveis que estavam acontecendo. E, de novo, aí abre a cabeça falando: "Nossa, tem razão, talvez tudo que eu tô comendo que tem carne, talvez não precise ter carne nessa receita, pode ser feita de um outro jeito, pode ser testada de uma outra maneira, tudo vai ser incorporado de um jeito ou outro à nossa vida. Mas se alguém quiser vir testar minha comida para ver se ela é 5 estrelas, talvez vá se decepcionar". Tá bom, já sei que quando for a São Paulo vou te pedir um café só. Pronto, o café eu garanto. Muito bom. E, eh, tem uma coisa que eu fiquei curioso, e aí é sobre tudo, né, assim, não só sobre a sua carreira como, crítica, mas também já no Jornada da Calma, né, que são você fala sobre 2 assuntos que são importantes, né, e que estão muito presentes na vida das pessoas. E eu tenho a impressão de que quando você fala e quando especialmente se você se torna uma referência, né, nesse assunto,
as pessoas exigem de você um conhecimento total, né? E esperam que você saiba tudo e que você tenha todas as respostas. Você já sentiu isso das pessoas? Eu acho que mais ainda com o Jornada da Calma, que eu acho que é ainda mais subjetivo, né? Porque quando você vai falar de comida, tem a parte subjetiva, mas tem a coisa ali real, né? Agora, quando você vai falar de calma, também tem, acho que tem muito mais esse lado, e eu acho que tem muito mais das pessoas, sei lá, estiverem estressadas, por exemplo, e de repente, mas você não é a pessoa da Jornada da Calma aí? Calma aí, como assim? Nossa, acontece muito isso. Hoje de manhã eu abri o Instagram e aí tinha uma mensagem de um ouvinte que eu achei maravilhoso. As pessoas são muito, muito generosas comigo. Eu gosto muito de falar isso porque eu sou muito grata a como eu sou ouvida e vista com bons olhos. Mesmo quando eu tropeço, quando eu acho que eu tô errando muito, enfim, as pessoas sempre me olham com muita gentileza. Eu sou muito grata a elas e para mim isso só mostra o quanto a gente tem essa capacidade dentro da gente, sabe? De olhar para o outro buscando o melhor e vendo a intenção que estava por trás, talvez, de todos os atos ali. E aí esse ouvinte mandou uma mensagem muito fofa falando: Helena, você nunca errou, mas se você errar, eu vou passar pano, porque você é maravilhosa, muito obrigada, eu aprendo muito com o Jornada da Calma e tal. Aí eu falei, meu Deus do céu, né? Como é que eu respondo essa mensagem? Primeiro, porque tem um carinho e uma fofura muito grande nisso, e isso é maravilhoso. Tem um nível de engano também, eu nunca errei, isso é uma mentira, não é verdade. Essa noção de passar pano ou não passar pano, a gente vive numa coisa tão forte de julgamento, né, eh, a gente tem uma disposição muito grande para apontar o dedo para o outro, para apontar o dedo para a gente mesmo, e uma disposição consideravelmente menor de compreender. Então eu acho que eu fico lidando com isso, com expectativas que talvez as pessoas criam, mas tem uma coisa que eu me comprometi, que é deixar que as pessoas me vejam no caminho. E entendendo que é um caminho e que é um passo de cada vez e que toda grande jornada começa com o primeiro passo, que tudo bem, que a gente caminha lado a lado. Eu acho que isso a gente evoluiu muito, ainda bem, na desconstrução de um paradigma do guru, assim, sabe? Do mestre que sabe tudo e que é o todo-poderoso, e você que tá lá atrás e que nunca vai conseguir. Eu acho que o que eu entendi, entrevistando muitas pessoas que eu considero que são muito sábias, as pessoas, o conhecimento e a sabedoria estão no reconhecimento da nossa igualdade. A igualdade entre todos nós, da nossa unidade e do que nos torna unos e da nossa igualdade. Então, nisso, a minha proposta é sempre caminhar lado a lado. E eu deixo as pessoas me observarem mesmo, assim, ó. E não é simples você se deixar observar, porque tem isso, às vezes tem um momento que você tem vontade de explodir, tem um momento que não, mas ter para mim essa consciência de que é um caminho compartilhado, que é um caminho conjunto, me ajuda. Já teve momentos ali no trabalho que, enfim, tinha uma situação acontecendo, e aí, não, chama a Helena porque ela é editora da felicidade. Eu falei, meu Deus do céu, onde é que Que qual responsabilidade. mistake foi esse que aconteceu na minha vida que agora eu sou editora da felicidade? Só que ok, só que aí isso me fazia ter mais vontade de treinar, falando, não, peraí, então agora como é que eu me posiciono aqui de um jeito que eu acredito no que eu tô falando, que é coerente com o que eu tô falando. E às vezes é só respirando muito fundo, às vezes é isso, assim, ó, uma coisa que me tirou do sério, eu falo, tá, ok, então agora eu tô fora do sério, então agora o que eu vou fazer? E eu acredito muito que a gente aprende por exemplo. E aprender por exemplo, inclusive no momento em que a gente perde a calma, se depois eu tenho uma intenção mesmo quando eu perco, eu quero chegar nisso. Eu quero chegar mais perto da serenidade. Isso quer dizer que eu sou uma pessoa calma 100% do tempo, absolutamente serena, monge? Não. Talvez as pessoas olhem e achem isso muitas vezes, mas eu faço questão de contar que não é assim. Mas a minha intenção é essa, e eu acredito que ela é possível. Eu sou uma otimista inveterada, assim, sabe? Eu acho que é possível sim.
Então a gente vai aprender junto. Quando é aquela história que a Brené Brown falou com o marido, que você comentou, do 3 e do 7, tem horas que eu tô no 3 e aí a pessoa ajuda pra chegar no 10. E tem horas que eu tô no 9 e beleza, eu entrego o 9 e a gente chega no 10 junto. Só que eu acredito muito nisso, assim, que não é... eu acredito muito e a psicologia positiva hoje estuda muito isso, né? Quanto os relacionamentos são o fator principal na definição da nossa satisfação, do nosso bem-estar e da nossa felicidade. Quanto a gente tem de relacionamento com, enfim, com pessoas que a gente chama de mais próximas, né? Relacionamentos de família, de casamento, de amigos, e até relacionamento com qualquer pessoa, né? Com motorista, cobrador, porteiro, enfim, todas as pessoas, ouvintes, todas essas pessoas, eu acredito muito nisso, assim, ó, que é no relacionamento, é a hora que a gente tá todo mundo junto, que aí a conta fecha. E isso pra calma também. O que eu entrego é a minha disposição para sempre querer treinar. E quando a gente tá junto, essa disposição não falha muito não, sabe? Quando eu tô sozinha, às vezes, no meu quarto ali, eu tô viajando muito, pensando em coisas terríveis e às vezes falha. Quando eu lembro que a gente é junto, aí completa, sabe? E aí, enfim, Legal. aí a gente se diverte ao longo do caminho, que eu acho que é o mais importante. Eu acho que o nome que você escolheu foi muito feliz, né, assim, nesse sentido, porque você não impõe nada, você está falando, é uma jornada, né, então a proposta já é essa, né, já é de estar aprendendo, de estar caminhando, de estar construindo, e não de estar pronto. Não tinha pensado em tudo isso não, quando veio o nome, só veio o nome, mas claramente tem isso mesmo, de que é uma construção e um caminhar. Aí tira o peso também, né? É. Senão E fica... tem uma coisa que você estava falando, né, sobre essa coisa do guru e das pessoas e de como as pessoas estão mais dispostas a apontar o dedo, né? Eu tenho uma sensação de que a internet, né, fez com que as pessoas ficassem muito binárias nesse sentido, né? De, é sim ou não, eu gosto, não gosto, e ninguém tem aquela postura do meio termo, né? De estar ali, eu não gosto disso aqui, mas eu respeito quem curte, sabe? Tipo, não é minha praia, mas não, mas beleza, vou seguir aqui. E o mais engraçado disso é que a internet ela te dá a possibilidade de se conectar com qualquer pessoa, com pessoas que têm interesses, os seus interesses mais curiosos, você vai encontrar alguém que tem o mesmo interesse ali na internet. E eu percebo que muita gente fica, me parece, mais preocupada em encontrar, na verdade, se conectar com pessoas que não gostam da mesma coisa do que se conectar com as pessoas que gostam da mesma coisa, sabe? E elas se juntam para falar mal, para reclamar. É muito doido. Enfim. Tem isso mesmo. Eu fico observando, assim, ó, que a gente tem uma vontade de reclamar e de falar mal que é muito grande, né? Então a gente se junta mesmo pra detonar outra pessoa que a gente não gosta e tal. Mas eu tento encontrar, eu acho que qual que é o lugar em que a gente passa, inclusive, as nossas afinidades de assunto, sabe? Inclusive as nossas opiniões contrárias, porque eu acredito isso, que depois das nossas opiniões tem a gente mesmo, assim, sabe? Depois do que eu gosto, do que eu não gosto, da música que eu escuto, ou do partido que eu voto, por trás de todas essas coisas tem você. Tem uma frasezinha do Saramago na parede da minha cozinha, que dentro de nós há uma coisa que não tem nome, e essa coisa é o que somos. E eu acredito muito nisso, assim, ó, nesse lugar não importa, assim, sabe? Você só olha e compreende todas as coisas e sente amor pelo que a pessoa é. Mas é um treino, porque você tem que tirar muita coisa da frente, né? São muitas camadas bem de cebola, assim, que você tem que tirar na frente para poder chegar nisso. Mas eu acredito que tem isso em todo mundo. E é nesse lugar em que a gente pode falar de igualdade, que a gente pode falar de unidade. E é isso que eu fico tentando ver. Às vezes Acho que com tem a mais ver também, facilidade. tem muito da pessoa acabar se escondendo ali, né? E da pessoa eu falo de mim mesmo, tá? Assim, Uhum. todas as coisas que eu tô falando aqui são coisas que eu também faço. Não são coisas que eu estou isento, né? Mas tem muito disso da pessoa, da gente se esconder na crítica ao outro, né? E Sim, não e tentar mascarar os nossos próprios defeitos, enfim. sim. Eu queria te perguntar uma coisa, que é o seguinte, como o nome é Calma, né? São duas calmas aqui. Se você voltasse lá
na Helena de estagiária, né? Assim, estava começando a carreira. Pode ser em algum outro momento da sua vida, tá? Eu sempre, eu diria que assim, são 10 anos para trás é um tempo bom assim, para a gente fazer uma análise, né? Uhum. E se você pudesse falar para ela assim, cara, tenha calma nisso aqui, sabe? Em algum aspecto específico, qual Uhum. seria? Nossa, eu acho esse exercício maravilhoso da gente escrever uma carta pra gente mesmo no passado e falar o que que eu falaria pra mim no passado, assim. E hoje o que eu acho que o que eu falaria é que tá tudo bem, assim, sabe? Tá tudo bem com tudo que vai acontecer, porque quando a gente olha em retrospecto, é muito fica nítido como cada coisa contribuiu para você chegar aqui hoje, assim, sabe? Tudo que eu Uhum. considerei terrível e que eu sofri muito e que eu chorei muito e me desesperei muito, hoje eu consigo olhar para o passado e falar: "Ok, aconteceu desse jeito e porque aconteceu desse jeito, hoje eu tô aqui assim". E eu sou muito grata a hoje como as coisas chegaram. Então tá tudo bem. E é uma coisa fácil de olhar para o passado e falar isso, né? Ó, beleza, tudo que Uhum. aconteceu, aconteceu porque tinha que acontecer desse jeito, então não surta, né? Não pira, calma, tá tudo bem. Eh, mas às vezes no futuro eu não tenho a mesma facilidade, assim, sabe? Ou com o presente mesmo, de tem uma coisa que tá acontecendo agora e eu tô julgando muito, falando isso não devia estar acontecendo, por que que isso está acontecendo desse jeito? Eu não queria que estivesse acontecendo desse jeito, eu queria que fosse de outro jeito. E às vezes eu fico lembrando, falando, olha para o passado, olha quanta coisa aconteceu que você achou que não devia ter acontecido, mas porque aconteceu daquela maneira, ficou tudo bem. Mesmo isso, assim, ó, quando sei lá, quando eu saí da gastronomia que a gente estava falando, eu tive um momento ali, um hiato que foi muito desesperado, que eu ficava assim, mas o que que vai ser? Mas e agora o que que vai ser? Mas como vai ser? E como vai ser? E como vai ser? E aí hoje parece que quando a coisa passou o turbilhão, e aí eu entendi o que aconteceu, eu falo, não precisava ter ficado tão surtada ali naquele momento, era só uma fase, assim, que é enfim, é um conhecimento que os budistas dão o nome de impermanência, né? Que é você lidar com essa instabilidade e achar estabilidade na instabilidade. Isso ficou difícil de entender. Achar estabilidade na instabilidade. Tem que falar mais calmo, mais, mais devagar de vez em quando. Que eu gostaria de ter isso para o futuro, assim, sabe? Que às vezes eu fico tentando me lembrar hoje mesmo que eu posso olhar com esse olhar para o que está acontecendo hoje, numa confiança de que no futuro eu vou entender, sabe? Mesmo que eu não entenda agora, Sim. no futuro eu vou entender. Você sabe o que É, você diria para você? Ah, é engraçado, eu faço essa pergunta, mas eu nunca me perguntei ela. Responde. Cara, mas eu acho que seria também nesse sentido, né? O Steve Jobs ele tem aquela frase do discurso, né? De que você só consegue conectar os pontos olhando para trás, né? Uhum. Não sei se você já assistiu esse Não, discurso dele de Stanford. não. Não, caramba. Tá, então Tem que recomendação, ver, por tem que favor. ver. Tem que ver. São acho que 10 minutinhos, assim, e, cara, o discurso é incrível, assim, todo ele, porque é muito bem construído, ele fala sobre coisas que fazem você refletir sobre sua vida, né? E ele Uhum. fala sobre isso, ele fala que, ele conta a história de que ele, na faculdade, largou a faculdade, mas ele continuou morando lá e começou a fazer aulas aleatórias de coisas que ele se interessava. E ele fez aula de tipografia, né? Uhum. Aí, e quando ele foi lançar o primeiro computador que tinha esse visual gráfico, né? Ele aplicou todo aquele conhecimento no programa que depois se tornou o Word, o Uhum. Microsoft Word, né? Legal. Então, assim, e aí ele fala, tipo, se não fosse por aquele conhecimento, talvez a gente estaria lidando com várias fontes horrorosas hoje em dia, sabe? Tipo assim. Então, é um pouco disso mesmo. Acho que Legal. eu também falaria, assim, pensaria nesse sentido, né? De, cara, aprende mais, foca mais no aprendizado e menos em tentar entender para onde você está indo, talvez. Sim, Né? sim. E tem alguma coisa que você falaria para ter pressa? Pra ter pressa? É. Hum, olha, eu acho que é uma coisa que eu sempre fico dosando, assim. Eu acho que eu já tinha talvez alguma
alguma facilidade, não sei dizer se a palavra é essa, mas eu sempre valorizei muito a calma, assim, sabe? Eu sempre achei muito Uhum. importante a gente ter um tempo de respirar e de olhar e tal. Só que eu acho que talvez no passado e talvez ainda no presente eu faça isso muitas vezes, de usar a procrastinação no meio dessa história. Então falar: "Não, não, Uhum. é que eu tô querendo só olhar aqui melhor, eu tô querendo ter calma", usar isso como uma desculpinha esfarrapada, porque no fim eu sei que eu mesmo mentir pra si mesmo não dá certo, gente, porque você sabe que você tá mentindo, como uma desculpa pra não agir, sabe? Então eu acho que isso não digo que é ter pressa, assim, sabe? Mas pra não ter medo da ação, que tem horas que a gente precisa agir mesmo, não adianta ficar Sim, só na mentalização. A gente também faz parte da nossa experiência aqui a ação. E agir com calma, não precisa ser nada reativo, mas tem que agir, sabe? Não precisa demorar para agir. Isso sim, acho que não empurrar as coisas com a barriga, não deixar as coisas paradas, colocar energia nas coisas mesmo, assim, sabe? Eu acho que é uma coisa que eu aprendi, que a calma, ela é enérgica, ela não é sim, letárgica, assim, sabe? De sim, você ficar abandonado no sofá sem fazer nada, isso não é calma, isso é um ataque a você mesmo, assim, sabe? Tem um nível de maltrato que a gente faz com a gente mesmo, quando a gente não coloca a nossa energia nas coisas. E é importante não confundir. Eu acho que talvez no passado muitas vezes eu tenha confundido isso e deixado para depois coisas que eu poderia ter feito no momento. Então, em vez de me culpar sobre o que aconteceu, eu fico tentando lembrar agora. Então tá bom. Então agora eu uhum, vou por ação onde precisa por ação. Vou por energia onde precisa ter energia, mesmo com calma, mas não vai ser parado, vai ser agindo. perfeito. Tem uma frase que eu gosto muito, assim, que eu tenho anotado aqui do lado do meu monitor, que é impaciência com atos e paciência com resultados. E eu levo Hum. muito isso, e assim, veio muito daí, na verdade, o nome do podcast, né? Porque Não, espera aí, fala eu de novo tô que eu quero anotar. é impaciência com atos e paciência com resultados, né? Então, é muito nesse sentido assim, por que você vai deixar para depois postergar alguma coisa que você quer muito fazer? Então, assim, se você quer e se você Uhum. precisa fazer aquilo ali, faz logo, sabe? Você não está ficando mais Sim. jovem, né? Aham. Então, vai lá e resolve. Mas também não acha que só porque você foi rápido e agiu rápido, o resultado daquilo ali vai vir de imediato. Então, assim, continue agindo, não desanima, sabe? Vai lá, continua tendo paciência, fazendo tudo que você precisa fazer, mas deixa o tempo das coisas acontecerem. Então, tenha paciência com resultados. Perfeito. Pois é, eu levo isso muito para. Eu comecei a levar isso muito para a vida, né? Eu comecei a entender e tentar internalizar isso. E o nome do podcast veio muito dessa frase, porque eu acho que muita gente observa pessoas que tiveram sucesso, né? E vê assim histórias de revista, principalmente que são pegadinhas, né? Assim, elas focam Uhum. muito no que deu certo e assim parece que foi rápido. E a pessoa ela vai montar um negócio, por exemplo, ou vai começar um projeto e ela acha que a história dela vai ser muito rápida, que tudo vai acontecer, que tudo vai dar certo. E eu vejo que esse é o erro, e se as pessoas se atentassem mais a isso, talvez elas não desistissem, sabe? E Sim. muitos projetos teriam ido para frente, inclusive projetos meus teriam caminhado se eu tivesse tido essa sabedoria, né, talvez, né, na época, sabe? Se eu não tivesse me cobrado tanto resultados imediatos e me comparado tanto com as histórias dos outros, sabe? Nossa, amei, amei muito. Paciência com atos, paciência com resultados, é um aprendizado, realmente. Essa é muito boa. E sobre livro, né? Assim, você Hum. tem algum, ou pode ser mais de um, assim, mas acho que limitando até uns 3 livros, assim, que mudaram a sua vida aí de alguma forma? Bom, vamos lá, eu gosto muito, muito de livros. Eu, enfim, conto no podcast, eu vi até que você conversou com a Luísa Caspari também, que também estuda na Coexiste, onde eu estudo, foi onde eu comecei os estudos de autoconhecimento 6 anos atrás, e lá a gente estuda Uhum, um livro que chama Um Curso em Milagres, não é um livro simples de ler sozinho e de entender sozinho, a gente estuda ele no curso, mas foi um livro que muda a minha vida até hoje, então acho um livro muito, muito importante. Mas tenho outros dois. Um que eu li recentemente, que eu achei muito, muito legal, que é Como Ser Pleno no Mundo Caótico,
que é do Tim Desmond. Ele fala sobre mindfulness, só que de um jeito muito mais profundo do que eu já tinha visto qualquer pessoa falar, sobre como você pode aceitar todas as coisas que estão acontecendo, o que você entende que faz parte de você e do eu, o que faz parte do não eu, que são só pensamentos que estão na frente. Ele tem uma escrita muito direta e muito aberta, ele tem uma experiência de conciliação, de mediação de conversas, que eu acho muito bonita. Enquanto ele estava escrevendo esse livro, a mulher dele estava num tratamento de câncer. No final do livro, ela faleceu, e ele conta sobre como ele entendeu com ela que tudo que ele precisava fazer era amar incondicionalmente, e que quando ele amava incondicionalmente, ele sentia que ela estava perto também. Enfim, um livro muito bonito, curtinho e simples de entender, difícil de aplicar, todos os exercícios e práticas que ele propõe, mas eu acho muito bonito, é um livro que eu gosto muito. E um outro livro que é da Elizabeth Gilbert, do Comer, Rezar e Amar, que eu adoro também, mas não é essa a indicação do livro dela, mas é um livro que chama A Grande Magia, que é sobre criatividade e como você pode escolher o caminho do medo ou o caminho do amor. E que viver de forma criativa é você não escolher pelo caminho do medo. E isso para mim é muito prático. Como você pode não sucumbir a essa visão de eu vou evitar riscos na minha vida só, e eu vou fazer as coisas por amor e por entrega. E aí o que vier com os resultados eu terei paciência, sabe? Mas eu tenho certeza que a minha entrega não foi pelo medo, foi pelo amor. É um livro muito bonito, muito bem escrito, acho divertido assim de ler, e mudou. E foi o livro que eu fiz as pazes com literatura de autoajuda, que eu tinha muito preconceito, mas eu acho que tem coisa boa na literatura de autoajuda que eu acho importante enfim, acho que esses 3 livros, pronto. Legal. Perfeito. Tem um livro que eu estou lendo agora, estou terminando, que é bem legal, que se chama The War of Art. Eu não li esse. É legal? Cara, é muito, muito bom. Assim, você falou da Uhum. Elizabeth Gilbert, né? Isso. Eu lembrei desse porque, assim, acho que a proposta é um pouquinho diferente, mas estão muito alinhados, sabe? Eu acho Sim. que, de repente, são leituras complementares. Eu vou pegar esse que você falou Não para é ler a arte também. da guerra, né? É a guerra da arte, é diferente. Isso, exatamente. E é muito legal, porque o cara que escreveu, ele é escritor na verdade, de roteiros e de romances, né? Uhum. E ele começou a perceber tudo que fazia ele postergar ou tentar, de certa forma, todos os medos que ele tinha, sabe? Tudo que levava ele a não fazer alguma coisa, ou não fazer o trabalho que ele achava que era tipo a vocação dele fazer. Uhum. Então, e ele faz assim, são pequenos capítulos, são todos de 2, 3 páginas, são pequenininhos assim, e sempre com ele, começa com ele mapeando tudo que faz você se paralisar, ele chama de resistência, né, você ter resistência. Então, cara, é muito legal, assim, você vai vendo, você vai se reconhecendo em tantos momentos, sabe? E, e ele fala de tudo, assim, ele consegue mapear muitos. Eu não sei se ele conseguiu mapear todos, mas, assim, certamente não ficou nada sobrando na minha cabeça, sabe? Nossa, perfeito, Então, quero ler. qualquer situação, às vezes, tipo, ele fala que a resistência, ele bota a resistência como se fosse um personagem, de certa forma. Ele fala assim, a resistência, ela vai atuar, por exemplo, quando um amigo seu criticar o trabalho que você está fazendo, sabe? Ou quando ele te fazer brincar porque você está seguindo o seu coração, sabe? Tipo, isso acontece, né? Tipo assim, quando você começa a ser mais você mesmo, as pessoas tendem a estranhar e começar a colocar. Então, assim, enfim, esse é só um exemplo, né? Mas talvez algum que esteja mais latente em mim, por isso eu tenha puxado. Olha a psicanálise acontecendo, assim, é muito isso, ele vai mapeando e depois ele vai falando como você faz o trabalho, né, como você passa da resistência e se torna um profissional, que ele chama, né, e o profissional num sentido bem de, tipo assim, só uma pessoa que vai lá e faz, sabe, tipo, todo dia você vai, levanta e faz o que você tem que fazer e não fica dando desculpa e colocando, né, botando a culpa no universo por você não estar conseguindo realizar as coisas que você gostaria de realizar, né? Tá na É um lista pouco aqui assim. já, anotei. Maravilha. E você tem alguma frase favorita? Não sei se é essa que está na sua cozinha, mas Ah, você tem. olha, eu nunca Assim, pensei nisso.
uma que tem impactado a sua vida, né, de alguma forma, porque tem muita gente com preconceito hoje em dia com frase de efeito, né? E eu Sim. adoro. Pra mim funciona também. Bom, eu tenho É. uma frase, eu tenho aquela na cozinha, essa frase do Saramago, mas eu tenho uma frase agora aqui no recém-montado escritório em casa, porque antes eu não trabalhava de casa, eu trabalhava da redação, mas enfim, Uhum. agora por toda essa condição eu estou trabalhando de casa. Quando eu fui montar o meu cantinho aqui no escritório, eu pendurei um quadro que uma amiga minha fez, um lettering que ela fez, com uma frase do Mia Couto, e a gente se acende é nos outros. Uhum. E essa frase veio de uma conversa muito grande que a gente estava tendo. É uma amiga que eu conheci no jornalismo gastronômico, a gente tem quase 10 anos que a gente se conhece, então foi ela trabalhava com isso na época também, hoje também já não trabalha mais, mas, o nosso relacionamento tem muito a ver com é um lembrete muito claro para mim, de como se a gente não desiste das pessoas e não desiste dos relacionamentos, a gente aprende sobre quem a gente é e sobre quem as pessoas são, e e traz uma luz que tem dentro da gente para fora. E eu acho essa frase do Miyakoto perfeita: "A gente se acende é nos outros". Para mim é uma lembrança muito clara de que eu não sou sozinha, de que nós não somos sozinhos e que a gente está aqui pelos outros, para os outros e com os outros. Então, para mim é uma frase que eu gosto agora, porque eventualmente quando eu tenho que fazer gravação de live, ela aparece aqui no fundo e eu assino muito embaixo dela: "A gente se acende é nos outros". Acho que essa é a frase que tem mais brilhado em mim, tá num quadrinho amarelo, escrito em preto, e ser escrito pela mão de alguém que você ama também faz muita diferença. E pra mim é um lembrete de que a gente não tá nessa sozinho, sabe? Isso pra É mim verdade. é o que me motiva sempre. Eu assisti uma live sua que uma pessoa mandou a frase, não foi? Mandou, ela fez Mandou um um trecho, poema na maior. verdade, né? É. Muito legal. E quem é a pessoa que você mais admira e por quê? E aí não precisa ser uma pessoa, uma figura pública, nada disso, tá? Pode ser alguém da sua família, pode ser sei lá, alguém que trabalhou com você. A pessoa que eu mais admiro. Ai, ai, ai. Essa é difícil, né? Às É vezes difícil. você quer É ficar difícil. com ela aí na cabeça e a gente pula para Não, outra não, coisa, não, se acho lembrar a gente coloca que nela. eu acho que eu posso, eu vou falar ela e vou tentar não fazer tantas ressalvas, porque eu acho que a gente, enfim, a gente se desculpa muito pelas coisas que a gente fala, mas eu gosto muito de pensar em Jesus. E eu acho que, Uhum. assim, ó, religião é uma coisa que é tão distorcida, eu acho bizarramente distorcida na nossa sociedade, como a gente consegue pegar, frases e exemplos e usar do jeito que a gente quer, né. Aham. Então a gente usa coisas que Jesus falou para justificar guerras, o que eu acho absurdo. Mas eu olho para a história de vida e para o que ele construiu e ensinou sobre amar as outras pessoas acima de tudo, e eu acho isso muito inspirador. E em condições muito adversas, né? A hora que você pensa como foi a vida dele, o que a gente aprende da história dele, do que aconteceu, e mesmo assim ser um exemplo de amor e de cuidado com os outros, eu acho lindo. Eu acho que talvez seja uma referência porque na nossa sociedade hoje é uma figura mais perto. Talvez eu não conheça tanto de Buda para saber se como foi, ou de Shiva, ou de outras figuras assim que são tão simbólicas, mas acho que tem uma força no aprendizado dele que é muito grande. Eu evito falar às vezes, porque eu sempre acho que a gente pode isso pode ser mal interpretado. Como comunicador, eu fico tentando trazer coisas que sejam facilmente comunicáveis e entendíveis, mas acho que depois de toda essa conversa dá para entender do que eu estou falando e desse amor que eu admiro na figura dele. Sim. Eu acho que é a figura, é o ser mais que foi mal interpretado ou que usaram, né, tipo, os ensinamentos para coisas completamente diferentes, né, foram desvirtuados, assim, de certa forma. Eu falava isso para uns amigos meus, porque eu frequentei a igreja durante um tempo Uhum. e assim, eu vi as pessoas justificarem qualquer coisa em trechos da Bíblia, assim, era impressionante, sabe? Sim. E, e eu achava até engraçado, eu falar assim, por exemplo, as pessoas falam, não, pô, porque Deus me deu o meu carro, Deus me deu minha casa, e colocavam no carro, né? Tipo, foi Deus que me deu.
Eu falo assim, cara, quem falou pra você que Deus queria que você tivesse uma casa, sabe? Que ele te deu esse espaço todo, você murou esse negócio e falou que é meu, sabe? Que sentido. Meu Deus vai fazer o meu time ganhar. Tô rezando pra É, Jesus, exatamente. jogador de futebol, né? Que tatua Jesus, você fala, por que Jesus tá torcendo pro seu time e não pro outro? Qual o sentido? Exatamente. Enfim, tem umas coisas muito engraçadas, assim, que eu sempre me pergunto, falo, cara, acho que se você tivesse de fato olhando para a coisa toda, você não estaria colocando esses adesivos em quase lugar nenhum, sabe? Sim, Você estaria sim. com vergonha, na verdade, né, de colocar esses adesivos e falar, desculpa, Deus, botei isso aqui, foi mal. Mas é, mas Mas é. aí já é um assunto mais delicado. E para fechar aqui, acho que essa é a pergunta mais difícil, e aí se quiser alguns segundinhos para pensar, mas se você pudesse colocar um outdoor, assim, em algum lugar que, sei lá, milhões de pessoas passassem, ainda Paulista, talvez, Hum. com alguma mensagem, ou um trecho de uma frase, ou um trecho de um parágrafo, sei lá, de um livro, né, alguma coisa assim, para que você impactasse milhões e milhões de pessoas, assim, qual frase seria, ou o que você colocaria ali? Pode ser uma imagem também, pode ser qualquer coisa que tenha na cabeça. Ai, ai, ai. Cada pergunta difícil, Henrique, que você faz, não Desculpa. tá, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Hã, Ó, eu vou. hum, Eu tenho algumas frases que eu colocaria, por exemplo. me conta, deixa eu ver. Frases que eu gosto muito. Essa que eu falei, eu acho que é uma frase que eu colocaria. Eu acho que eu teria dificuldade, na verdade, de escolher uma só. Porque eu sou apaixonado por frases, eu tenho várias aqui do meu lado, né? Mas tem uma que fala também que é escolhas fáceis, vida difícil, escolhas difíceis, vida fácil, né? E que está Uhum. muito alinhado com essa coisa de você, na verdade, não ficar andando em modo reativo, né? Se você decide e toma, assume o controle das suas ações, talvez a sua vida se torne mais fácil mais para frente, né? Uhum. É uma frase que eu gosto, e tem algumas aqui, assim. Uhum. Olha, ó, eu acabei de pensar numa coisa aqui que é enfim, tem uma historinha que talvez possa parecer contraditório com a frase que você acabou de falar, mas, eu penso muito nisso. A vida é macia. Tem uma amiga minha que, enfim, uma vez o sobrinho estava tendo um chilique, porque ele queria uma coisa, ele estava, enfim, estava ali contrariado, brigando, discutindo, e aí ela começou a argumentar com ele, chama João: "João, porque não é assim, porque você tem que entender que a vida é dura, João". Aí o João responde e falou: "Não é dura, a vida é macia", e começou a chorar. E eu gosto tanto disso, assim, ó, porque tem uma pureza na visão da criança, falando assim, ó, a vida é macia. E muitas vezes eu penso nisso, assim, sabe, que a dificuldade é a gente que coloca, a dureza é a gente que coloca, mas a vida, assim, ó, tá vivo, tem beleza nisso, tem pureza nisso, tem maciez. Então a vida é macia, assim, sabe? Quando meu sobrinho nasceu, ele nasceu prematuro, ficou um tempo no hospital, enfim, mas eu lembro de quando ele veio para casa e eu segurei ele pela primeira vez no colo, e eu lembro de olhar para ele e falar: olha que coisa mais preciosa, tá vivo, é pequenininho, num corpinho bem pequenininho, e não faz nada além de mamar e respirar agora, por enquanto, mas está vivo, olha que bonito, olha que lindo, quanto amor existe nisso, e dá uma vontade de cuidar e uma vontade de só amar, e a gente esquece disso, que a vida é macia. Hoje ele tá com 5 anos e faz arte de vez em quando, você tem vontade de gritar e Uhum. de falar: "Não faz isso, pelo amor de Deus". E aí tem horas que eu paro e falo: "Não, espera aí, calma, independente de todas as ações e de tudo que está acontecendo, tem vida aqui, deixa eu olhar para essa vida". E quando eu acho que a gente tem essa consciência de uma vida que está ali, de uma vida que é macia, de uma valorização da vida mesmo, eu acho que tudo passa de um jeito melhor. Eu acho que quando você fala desse jeito sobre as escolhas e sobre a vida, eu acho que traz isso sobre a ação, que é muito importante, e eu acho que tem que ser feito mesmo.
mas mesmo as nossas ações, eu acho que elas não podem desconsiderar qual que é a natureza da vida, assim, sabe? A gente está vivo agora, independente do que está acontecendo, independente de todas as dificuldades que a gente está enfrentando, de todas as decisões e de todos os problemas que a gente vai ter que resolver na vida, a gente está vivo, isso é lindo, isso é muito bonito. E muitas vezes eu acho que a gente se desconecta disso, quando a gente não está se sentindo muito grato pelas coisas, às vezes vale a pena lembrar disso, assim, ó, tô respirando, isso é bom. Eu tô falando e você tá ouvindo e isso é bom. A gente existe e isso é bom. A gente desfruta agora do privilégio da existência. E eu acho que se a gente não se esquecesse disso, a gente talvez tomaria melhores decisões e melhores escolhas e aprenderia mais pelo amor do que pelo medo. Então talvez eu falaria a frase do João, que a vida é macia. A vida é macia, acho que não tem lugar melhor para a gente encerrar esse bate-papo. Muito bom. Bom, eu queria só pedir para você falar onde as pessoas podem te encontrar e, assim, todo mundo que estiver ouvindo, por favor, ouçam o podcast Jornada da Calma. Maravilhoso. Obrigada. Eu acho que eu vi uns 5 episódios até agora, mas ainda tem um caminho aí, tem uma jornada para frente. Mas os que eu vi, cara, assim, já foram muito legais, assim, já tirei muito aprendizado, eu anoto tudo, coloco tudo no caderninho aqui meu. Que E legal. depois eu compartilho com você, inclusive, Bom, algumas coisas que saíram. Obrigada. Bom, vamos lá. O Jornada da Calma tá no Spotify, no Deezer, no YouTube, tá no site da Vejinha também. Quem quiser é só procurar. Ele ainda não tá no Apple Podcasts, porque a gente não conseguiu resolver isso com o publicador, mas enfim, é fácil de achar. O caminho mais rápido que eu tenho, assim, de conexão direta com as pessoas é meu Instagram, é onde eu compartilho muito do que eu tô vivendo e tô vendo, tô sentindo, que é @HelenaGalante, é onde eu divulgo também todos os podcasts que saem sempre na segunda-feira de manhã. Todos os textos da Tal Felicidade estão no blog, a Tal Felicidade da Vejinha, da Veja São Paulo, também é um caminho para a gente se comunicar. E eu vou deixar meu e-mail de trabalho aqui também, porque, né, estamos falando sobre trabalho e sobre carreira, eu acho que é importante também, é um jeito antigo de se comunicar, mas funciona, hgalante@abril.com.br, é um caminho para a gente conversar. Acho que não tem nada que eu goste mais na vida do que conversar, ouvir as pessoas e trocar. Então, quem se inspirou aqui depois de ouvir o Calma, vem atrás que a gente conversa mais, certamente. Maravilha. A gente sabe que a gente chegou no futuro quando a gente se dá conta que o e-mail é uma ferramenta antiga. Antigo, me senti assim muito vintage de dar o meu e-mail, mas é verdade, tá aqui meu e-mail. Verdade. Helena, muito, muito obrigado pelo seu tempo, cara, foi um prazerzaço, aprendi muito, espero que a gente de repente consiga fazer daqui a um ano e reviver e tentar falar mais sobre os aprendizados desse último ano aí, quem sabe. Combinado, vou amar. Muito obrigada, Henrique. Muito obrigada pela sua disposição de topar fazer uma coisa tão diferente do que você fazia antes e com o seu coração inteiro. Eu acho que é por isso que funciona tanto, por isso que traz calma para quem está ouvindo. Então, obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada para todo mundo que ficou ouvindo a gente aqui, conversando muito, falando muito, indo para muitos caminhos, mas eu tô saindo muito feliz e inspirada desse papo. Então, muito obrigada.